E aí, tudo bem? Hoje eu quero gravar um vídeo um pouquinho diferente e o assunto é bastante tenso e é atendendo ao pedido de alguns que pediram que eu conversasse um pouquinho com vocês e desse um pouco da minha visão sobre aquilo que está acontecendo no mundo hoje, especialmente levando em consideração as profecias de Daniel e também do livro do Apocalipse. Mas eu queria que você atentasse para a lógica, para o pensamento aqui por trás, para as ideias daquilo que eu tenho enxergado e da maneira como eu vejo tudo isso que tem acontecido se relacionando com os eventos proféticos descritos também na palavra de Deus. Basicamente, a gente tem uma relação de eventos proféticos que foram indicados na palavra de Deus que aconteceriam próximos ao tempo do fim. Um desses eventos, descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, de maneira mais precisa, tem a ver com pragas, com doenças que acometeriam a humanidade. E a gente está lidando com uma doença que é bastante agressiva, que tem um índice de contágio muito grande. Vocês com certeza já viram vídeos explicando isso aí. Apesar de a taxa de mortalidade não ser tão alta quanto outras doenças, a taxa de contágio é muito grande, o que torna o problema muito grande, porque se a gente tem uma taxa de contágio muito alta, a gente aumenta o número de pessoas infectadas, em consequência aumentamos também o número de vítimas, o número de pessoas que morrem em virtude da doença. É bíblico, a Bíblia fala que isso aconteceria? Sim, a Bíblia fala que isso aconteceria. A Bíblia cita especificamente um vírus que acometeria a humanidade dessa forma? Não, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala do crescente dessas doenças, da maneira como elas se desencadeariam nesse tempo do fim. Então isso é real. A Bíblia realmente fala dessas doenças crescendo. Agora, o que eu vejo em Daniel e Apocalipse? Primeira coisa que eu e você precisamos prestar atenção é o seguinte: a Bíblia não apresenta o tempo do fim, ou o fim da história humana, a partir da perspectiva da destruição. Não é assim que a Bíblia apresenta. O fim de tudo não será destruição. O fim de tudo será redenção em Cristo Jesus, a glorificação em Cristo Jesus. E aí sim a destruição do mundo perdido, que recusou a Deus e que preferiu viver as consequências do afastamento de Deus. Levando isso em consideração, ponha no seu coração o seguinte: o mundo não será destruído por um vírus. Esse é o primeiro ponto. Então, você está desesperado? Não. Preocupa sim, não tem como a gente não se preocupar. Mas o desespero não pode fazer parte, porque não será o fim da humanidade. Não será. A Bíblia é bem clara em dizer que não será assim. Outro ponto que eu e você precisamos levar em consideração analisando o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E eu quero que você entenda bem o que eu vou lhe dizer aqui. Essa frase ela é de C.S. Lewis, mas eu acho que se aplica bastante àquilo que a gente está vivendo. Satanás, ele sempre apresenta a verdade, a mentira em pares, em dupla. Ou seja, ele nunca vai apresentar para mim e para você uma contraposição à verdade simplesmente. Ele vai apresentar opostos extremos à verdade. Por quê? Porque na estratégia satânica, se eu abro mão completamente de um lado, é mais fácil de eu aderir ao outro. Então, por isso que Satanás, ele não apresenta apenas uma mentira. Ele sempre vai apresentar mentira em pares. E é aqui que Daniel e Apocalipse vão fazer sentido dentro daquilo que a gente está vivendo. A gente está lidando com dois poderes antagônicos no mundo hoje: a força do capitalismo e a força do socialismo. Não é aula de sociologia e filosofia, então segura aí. Mas é importante. A gente está lidando com duas forças que são antagônicas: socialismo e capitalismo. E essas forças, elas são muito presentes. A gente tem a China como um símbolo ali de um socialismo que funciona, porque na prática a China é a segunda maior potência financeira mundialmente falando, então aparentemente funciona. E do outro lado nós temos todo o Ocidente vivendo o capitalismo. Aí a gente olha e fala assim: então você está dizendo que esse vírus é uma batalha, uma luta de poderes entre capitalismo e socialismo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há implicações nisso. As implicações têm levado a isso. Quais são as discussões? Olha só, acompanha aí as redes sociais e as redes de televisão, para você que tem tido paciência para assistir, que eu não tenho tido muita não. Mas
para você que tem assistido, preste atenção, a fala o tempo todo é: nós vamos proteger a nação, nós vamos proteger as pessoas, nós vamos cuidar do coletivo, ou nós vamos proteger o trabalho, o emprego, a renda. Capitalismo e socialismo. Capitalismo e socialismo. Ah, mas significa que se a gente defende pessoas, a gente está defendendo o socialismo? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Significa que se eu estou preocupado com o ganho da minha família, com o sustento financeiro da minha família, isso é capitalismo? Não, também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas forças têm se usado desse discurso todo que tem acontecido no mundo para defender as suas posições. Fica de olho e você vai perceber que isso está acontecendo com força. Onde é que para mim está o perigo? O perigo está quando eu, por preconceito, por incapacidade de reflexão, por aceitar as coisas sem analisar em detalhes, eu simplesmente aderir a uma ideia. Se eu simplesmente aderir a uma ideia, seja ela a proteção total do indivíduo e o governo tendo que sustentá-la, ou a manutenção dos empregos e as pessoas tendo que se virar para se cuidar, qualquer um desses extremos, eles poderão me trazer problemas, porque eu vou fechar os olhos para as realidades. Então, por exemplo, eu tenho visto nas últimas semanas, já tem alguns dias que eu não estou muito assistindo o jornal porque perdi a paciência completamente. Mas se você der uma olhadinha aí no que passou nos jornais, nas defesas daqueles que nos argumentos, né, daqueles que defendem o isolamento social ou não, ou o afrouxamento aí do isolamento social, a gente tem um discurso interessante, que é a necessidade que os governos têm de sustentar a população. Agora, para e pensa. Isso é matemática, gente. Isso aqui é matemática. Não é religião, não é socialismo ou capitalismo. Mas pensa comigo. Se as coisas pararem, o governo vai ter que sustentar. Beleza. Eu entendo que o governo precisa se empenhar no cuidado da população. Agora, preste atenção. O governo vive de quê? De arrecadação de imposto. Se o trabalhador não está trabalhando, recebendo seu salário, se o empregador não está vendendo seus produtos, seus serviços, vai pagar imposto de onde? Não vai ter como. Eu estou dizendo que tem que afrouxar? Não, eu estou dizendo que as duas coisas precisam ser pensadas juntas. Aí você olha para mim e diz assim, o que isso tem a ver com Daniel e Apocalipse? Pois é. Acontece que na história do povo de Israel e na história do povo de Deus, na profecia, o governo nunca defende o povo de Deus. Nunca. Não existe defesa do povo de Deus em governos. A gente tem às vezes um governante que defenda, mas ele não dura por muito tempo. Então até uma frase que é atribuída a Churchill, se não me engano, Churchill disse o seguinte: a democracia, eu acho que foi Churchill, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Ou seja, é o melhor que a gente ainda tem. Isso significa que todas as formas de governo têm seus problemas. Biblicamente, isso é real. Toda forma de governo, ela é problemática. Qual a única forma de governo que não tem problemas? Onde as coisas são resolvidas na base da justiça de fato. Justiça e misericórdia andando juntas. Um governo teocrático. Nós temos algum governo teocrático no mundo hoje? Não. Não temos. Ah, então vamos implantar um governo teocrático hoje. Não é esse o plano divino para esse mundo. O governo teocrático, de acordo com Daniel e com Apocalipse, ele só será estabelecido com a destruição dos reinos desse mundo. Quando os reinos dessa terra forem destruídos, aí nós temos o levantar de uma teocracia. E isso primeiro no céu, depois do céu para a terra. Aí você talvez olhe e diga assim, tá, mas você diz que não está desesperado aí com essa situação do coronavírus. Não tô, e vou te explicar por quê. O que é que vai motivar o fim da história? Pensa comigo o seguinte, se você soubesse que o seu final seria de destruição, você iria apressá-lo ou você iria postergá-lo? Você ia trazê-lo para mais perto ou para mais longe? Se você olha e diz, eu ia colocar para mais longe, meu fim é ser destruição, eu quero o mais longe possível. Ok. Agora pensa o seguinte, a sua destruição será também em virtude daqueles que estão próximos a você. Ou seja, vamos dizer assim, ó,
quanto mais gente tiver com você sendo destruído, menos você vai sofrer. Entre aspas aqui. Você ia querer mais ou menos gente com você? Mais, porque daí você ia sofrer menos. Uma lógica aqui, desconsiderando o amor pelo próximo e desconsiderando tudo isso. Então, a Bíblia vem e diz o seguinte: quando o povo de Deus prega o evangelho, esse povo de Deus diminui o número de pessoas perdidas. Então Satanás se ira. Por que Satanás se ira? Porque tem gente que era dele e que deixa de ser dele. Então Satanás persegue a igreja. Aí eu tenho um problema no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Se Satanás vai perseguir o povo de Deus à medida que o povo de Deus se tornar um veículo de salvação, a pergunta é: nós, crentes, cristãos, estamos sendo veículos de salvação? Vou dar uma resposta categórica que você pode até discordar de mim. Não. Não estamos. Nós somos irrelevantes, nós não fazemos a diferença, nós não testemunhamos, nós não mudamos a realidade das pessoas ao nosso redor. No contexto do adventismo, isso é mais forte ainda. Nós estamos mortos. Nós não pregamos, nós não testemunhamos, nós não defendemos a nossa fé, nós não fazemos o bem para levar o evangelho. Aí você olha para mim e diz assim: mas tem gente que faz. É verdade, tem gente que faz, mas é uma minoria. E aí onde que a profecia vai se encaixar? Tem um texto de Ellen White que diz o seguinte: o Espírito Santo ele será derramado quando a maior parte da igreja souber por experiência própria o que é ser cooperador de Deus. Maior parte da igreja. Qual o papel então do coronavírus aqui, olhando o quadro profético? Coronavírus e qualquer outro transtorno que o mundo tenha, ele pode desencadear o despertamento. O despertar. Então, onde que eu vejo a relação entre o coronavírus e a profecia? É porque é mais um evento, mais um acontecimento destrutivo que mostra para mim, cristão, adventista do sétimo dia, que eu preciso apressar a volta de Jesus. E aí eu me torno um pregador do evangelho. Agora, se eu olho para tudo isso e eu acho que é irrelevante pregar o evangelho, ou seja, se isso não mexe comigo, então sinto informar, vai ter mais por aí. Por que vai ter mais? Porque o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Por quê? Porque ele está conseguindo mais gente para ele. E quanto mais gente ele tem para ele, melhor. Na cabeça dele, melhor. Então o diabo não tem pressa em colocar força na perseguição contra o povo de Deus, na luta contra o povo de Deus, porque o povo de Deus está sendo irrelevante. O povo de Deus está sendo irrelevante. Então, como é que o coronavírus pode ser, de repente, aí, o último grande ataque viral de Satanás contra o planeta? Só será se eu, cristão, começar a fazer a diferença. E essa diferença for impactante para aqueles que estiverem ao meu redor. E esses que estiverem ao meu redor impactarem aqueles que estiverem ao redor deles também. E dessa forma o diabo vai se irar. E aí o diabo irado contra a igreja, ele virá para destruir a igreja. Por que Satanás, no capítulo 12 de Apocalipse, persegue a mulher? Porque ele sabia do risco do nascimento do filho. Ele sabia. Por que ele persegue a mulher depois do nascimento do filho? Porque ele sabia que se a igreja fosse destruída depois que Cristo subiu ao céu, acabou. Agora, por que eu não vejo Satanás tão desesperado assim? Preocupado ele está, é óbvio. Mas por que eu não vejo ele tão desesperado assim? Porque meu cristianismo está sendo irrelevante. E se meu cristianismo está sendo irrelevante, os eventos do tempo do fim, eles não serão apressados. Eles não serão. Então, eu tenho visto gente falar, é o fim, tá acabando, tá destruindo tudo, o que mais pode acontecer? Tem muita coisa que pode acontecer. Tem muita coisa. Mas nada daquilo de ruim que pode acontecer, ou daquilo de bom que pode acontecer, para que o mundo de fato chegue ao seu fim, irá acontecer sem que eu, cristão, faça a diferença. Eu preciso fazer a diferença. A gente não vai fazer a diferença simplesmente mandando uma mensagenzinha de WhatsApp. A minha vida precisa, ela precisa transparecer Cristo o tempo todo. E se ela não transparece Cristo o tempo todo, é porque minha vida é irrelevante. O meu cristianismo é irrelevante. Hoje, eu estive numa cerimônia fúnebre do pai de 3 alunos meus. Cara, como é triste. Como é triste ver o sofrimento de uma família que perde alguém.
A gente está preocupado com tanta coisa séria, com tanta coisa grande, com tanta coisa destrutiva que está acontecendo no mundo, que a gente se esquece que o nosso cristianismo precisa fazer diferença agora, para quem está do nosso lado. Tem gente querendo ir para as redes sociais para descer o sarrafo no governo, nos críticos ao governo, na China, nos Estados Unidos, seja lá para quem for. Filhão, do que adianta você ir para as redes sociais para querer falar mal de seja quem for, se na sua vida você não tem feito a diferença para quem está do teu lado? Para quê? Bom, eu poderia ter usado muitos textos aqui, e pode ser que mais para frente a gente desenvolva isso com mais tranquilidade. Mas nesse vídeo eu queria que você entendesse o seguinte: todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo podem ser usadas por Deus para nos despertar a necessidade de pregarmos o Evangelho e apressarmos a volta de Jesus. Mas se eu não tiver a minha vida mudada por esse conhecimento, por esse evento, não vai adiantar nada. E no final das contas, aquilo que para mim aparentemente era o fim, não será o fim, porque eu não fiz a diferença. Eu pretendo mais para frente fazer uma análise da história da Igreja Adventista para mostrar isso com mais detalhes. Mas eu queria que você botasse no seu coração: o coronavírus precisa despertar em você a necessidade de Deus e de fazer a diferença para aqueles que estão próximos a você. Deus te abençoe, que Deus abra os teus olhos e que Deus te ajude a se aproximar das Escrituras cada vez mais e também a compreender essas Escrituras e aplicá-la de maneira clara, aplicar a Bíblia à sua vida, ao seu cotidiano, à sua rotina de fato e de verdade. Que Deus abençoe você.